E vamos começar por uma partida. Bom, esta partida foi no torneio que eu fiz minha primeira norma de mestre internacional. 98 e tinha 16 anos então, sim, 16 anos. Como eu falei, quando você joga linhas secundárias, você tem que saber uma coisa. Primeiramente, é difícil tirar vantagem na abertura. Você vai ter que se conformar com ter uma posição. Opa, desculpa. Vai ter que ter uma posição para jogar xadrez. Para ter vantagem, não. Isso vamos ver também. Vamos ver todas as coisas esta. Não sou Rosolimo, tem muita coisa para ver. Desculpa, não vi, Teófilo, aqui. Normalmente sim, Teófilo. Normalmente sim, vai depender muito da posição. Mas eu vou tentar chegar lá. Então, a partida foi assim, E4, C5, cavalo F3, D6. E aqui eu normalmente jogo bispo B5, bispo C4 ou C3. Nesta ocasião eu joguei bispo C4. Por que bispo C4? Porque é a mesma ideia de bispo B5. Ou seja, você vai jogar uma posição secundária, uma posição diferente. O que eu fazia, o que eu tentava fazer e que muitos jogadores fazem na atualidade e eu não acho conveniente, mas acontece. Como jogador, do ponto de vista psicológico, era um jogador de siciliana. Os jogadores sicilianos não jogam normalmente E5 também. Ou joga siciliano ou joga E5, mas não prepara as duas coisas ao mesmo tempo. Então, nesse caso, eu jogava bispo C4 para tentar transpor a uma Rui Lopes, certo? Eu tentava transpor uma Rui Lopes e tirar o meu adversário da preparação. Então, esta eu vou mostrar bem brevemente, só para ter uma ideia. Cavalo F6, D3, E6, B3 e Dama E2. Eu jogava Warhol. Se eu jogava Warhol, para mim, eu estou jogando uma Rui Lopes. Podem ver que se meu adversário joga 5, eu estou jogando uma abertura Rui Lopes, mesmo que ele tivesse começado com uma siciliana. Ou seja, normalmente você utiliza as linhas secundárias para tirar o seu adversário da preparação. D5, aqui já dá para ver claramente que ele não está cômodo nessa posição, ele não se sente bem nessa posição. É por isso que ele joga D5. Eu já enfrentei 5 várias vezes e continuei jogando uma Rui Lopes dentro da siciliana. Ou seja, a ideia é a mesma, jogar torre D1, cavalo D2, cavalo F1 e atacar na ala do rei. Então, D5, torre D1, ideia do Warhol, né? C3. E aqui ele jogou bispo A6. Bispo A6 um lance bastante duvidoso. Logicamente, ameaça peão por peão, assim que temos que mover o peão. E vamos a continuar com a variante, com o normal dentro da Rui Lopes. Primeiro bispo F4 para poder jogar dama E3 e D4. Eu tenho que defender o peão D5, que aliás é uma ideia de Ninsovic, a famosa teoria de Ninsovic de la sobreproteção. Ninsovic dizia que se você tem um peão E5, você tem que defender esse peão com todas as peças e isso vai dar vantagem para você. Logicamente, isso é um dogma que com o tempo foi refutado, mas é uma ideia válida. Ele jogou aqui cavalo C6, cavalo D2. E é engraçado porque eu tentava sempre desenvolver as peças. Ou seja, eu não conhecia essa posição, eu não podia, não tem como você conhecer toda essa posição.
arrumar as peças, sim, parece lógico. Aqui a avaliação da posição, bom, perdão, A3 e torre C1. Para mim, nesse momento, a abertura acabou. Eu já desenvolvi as peças, ocupei o centro e roquei. Torre C1 para colocar a torre na frente da dama. Era o último lance, né? Para mim, dentro do desenvolvimento das peças. Bom, jogaram A5, por lógica D4, bispo A3 e dama E3. E então, tudo o que eu fiz com minha variante secundária foi simplesmente para jogar uma posição que tirasse o meu adversário do que ele conhecia e ao mesmo tempo eu poder ganhar uma folga, por dizer assim, na preparação. Bom, aqui a partida terminou bem rápido, por dizer de algum jeito, assim, né? Eu não estou vendo. Desculpem, eu vou precisar do Thiago aqui porque eu não estou conseguindo ver o chat. Parece uma francesa, sim. E a 3 não foi tanto um lance de espera, senão que eu quero jogar D4, desculpa porque eu não vi antes, Fernando. Eu quero jogar D4 e eu não quero que meu adversário jogue cavalo B4. Para evitar isso, então eu joguei A3. Bom, torre 8. E na avaliação da posição, aquele que eu sempre insisto, o meu rei está mais seguro, material igualado, atividade das peças. Minhas peças estão mais agressivas, né? A estrutura de peão está igualada e minha peça está mais agressiva, então eu vou atacar. Para atacar o que eu preciso, levar peças para o ataque. Então, cavalo F1, cavalo G5 e cavalo H3, ameaça bispo por H6. Preciso peças para o ataque, dama G3, ameaça bispo por H6, rei H8 e mais uma peça para o ataque, cavalo E3. Preto jogou dama D8, mais peças para o ataque, cavalo G5 e cavalo G4. Bom, está claro que aqui estou ganho, não é? A ideia não é mostrar assim a posição, mas sim mostrar a ideia da abertura. Ou seja, eu transpus aquela variante para uma espécie, como bem falaram ali, de francesa. Então, B4. Só por curiosidade, que jogada vocês gostariam aqui para continuar com o ataque? Vamos imaginar que vocês têm essa posição aqui e que seria interessante para vocês. Uhum. Interessante, não? O Celestino está claro, está certo. Precisamos atacar. O pensamento no ataque é mais ou menos assim: eu quero jogar isto, quero sacrificar em H6. O problema é que meu adversário tem o bispo em F8, então eu preciso tirar o bispo de F8. Por isso que cavalo H7. Peão por peão. E como eu quero abrir a coluna, bispo G5.
E bom, aqui depois de F6, perdão, primeiro toma, F6, toma, e toma, o preto está perdido. Demais já não importa tanto, mas vou mostrar para ver o final. Dama H4, cavalo por H6, cheque, cai a dama, D por C, e sempre para molestar dama G3, ameaça bispo por F6, está caindo a torre, e dama D6. E a partida acabou. Então, realmente, como falei, o intuito não é mostrar a posição em si, mas sim a ideia de por que jogar bispo C4. Eu acho que é bom para o desenvolvimento em xadrística. Eu acho que não. Eu acho que não aporta. É bom para jogar em uma partida, ou até mesmo para jogar em um torneio para surpreender, é válido. Com esse intuito, eu recomendo. Com o intuito de ser uma linha principal, assim como acontece, por exemplo, esqueci o nome, na London, perdão. Eu não recomendo para ninguém. E isso, ao longo prazo, vai trazer problemas com o seu desenvolvimento e com a sua compreensão do xadrez e das posições. Então, eu peço para vocês ter cuidado com este tipo de posições. Vou parar aqui. Esta variante também é jogável. Você pode jogar sem problema nenhum, desde que, como eu falei, seja para surpreender. É engraçado que esta posição foi com um dos melhores jogadores do mundo naquela época. Jogador excepcional, né? Perdão, um dos melhores jogadores do mundo da atualidade. E já naquela época era um jogador extremadamente forte, bem jovem, né? Lenier é de 83, ou seja, nesse torneio estava com 16 anos ainda. 2508, mas sem palavras, jogador. Bom, todos nós conhecemos a classe de jogador que ele é. Então, outra possibilidade como linha secundária que a gente pode jogar é essa aqui, C3. Este C3 tem como ideia, mais uma vez, essa eu não posso dizer, João. Tem como ideia ocupar o centro. A ideia de C3 é para jogar D4, ocupar o centro. Basicamente é isso. Naquela época estava de moda, teve muitas partidas interessantes, então aqui cavalo F6, e existem H3, bispo D3, dama C2 também joga, e bispo E2. A parte engraçada é que a primeira vez que eu joguei essa posição, a primeira vez que eu me enfrentei a essa posição de pretas, eu joguei cavalo por E4 e levei dama 4 cheque, e dama por E4 eu perdi a partida. Foi muito triste. Perdão, eu ganhei a partida, mas sem palavras. E foi aquela forma, sabe, quando você é jovem e o seu adversário faz, bom, mais ou menos cair assim. Aqui então, cavalo C6, D4, C por D4, C por D4 e cavalo por E4, tudo isso teórico. D5, dama 5, cavalo C3. Aqui a partida está até com análise do Agurim porque foi genial. E cavalo E5. Cavalo por cavalo. E eu recomendo, se alguém alguma vez tem que jogar nessa posição de pretas, jogar aqui D por E.
é bem melhor que dama por C3. Porque dama por C3, que é o que eu queria jogar na verdade, é uma posição bem interessante para o branco. Por quê? Porque o branco fica com a iniciativa e o desenvolvimento das peças. Podem ver, depois de roque, logicamente, o preto tem a dama fora e todas as outras peças na primeira fileira. Isto não pode ser bom. Mesmo que esteja com material a mais, não pode ser bom. Então, temos que cuidar muito neste tipo de posições. Para surpreender, como eu falei, perfeito. Esta posição eu fiquei muito bem. Mas, na verdade, depois disso, eu tentei jogar algumas outras vezes e os resultados não foram os melhores. Então, a 6, por lógica, tenho que reagir agora, né? E joguei bispo F3. Abro a coluna E para a dama D4 e torre B1. E a ideia disto é, bom, poder jogar torre B4 se precisar e passar a torre para E ou tirar a dama por E2, por exemplo, para jogar torre C1. Aqui jogaram G6. Torre B4. Engraçado seria dama 7, bispo E3, né? E bispo B6 ali, depois e está difícil para a dama sair em algum momento na posição. Ele jogou dama F6. E agora, gente, o que fazer? Qual seria o lance nessa posição? Tem algo melhor que torre C4. Torre por B7, né? Existe sim a possibilidade de jogar torre por B7, porque o preto não pode capturar, porque se captura, né? Tem cheque, cheque e mate. Então, evidentemente, ele não pode capturar. Vou voltar aqui. Bispo G7. A ideia é rocar, então temos que evitar que o preto possa rocar. Dama 4 cheque. E torre C7, que ameaça dama C6. Aqui jogaram um bispo F5. Está com estrelinha, mas o lance G4. Opa! Eu conheço porque é minha partida. Bispo D3. Torre C1. E agora? Torre C8 ganha também, né? Mas, sem dúvida, a gente prefere dama D7. Dama D7. Isto. E torre C8. Abandonou. A partida foi linda. Foi uma partida que eu ganhei muito bem. Mesmo assim, como eu estava insistindo, eu não recomendo jogar esse tipo de posições. Não como linha principal. Você pode ter uma vitória, 2 vitórias, 3, fantásticas. Mas não vai aportar muita coisa na hora de seu desenvolvimento. E também fica muito fácil de se preparar. Por exemplo, neste caso, o jogador das pretas, se sabe que você joga sempre do mesmo jeito, ele vai encontrar várias linhas diferentes para se preparar e poder ganhar.
Então, isso fica como uma dica que eu dou para vocês nesse tipo de posições. É. E4, C5, cavalo F3, D6, bispo B5, roque. E sim, Adilson. Mas como eu falei, do ponto de vista psicológico, é bem complicado para um jogador de Pelican, por exemplo, jogar estas posições. Porque o jogador de Pelican é mais agressivo. É mais, gosta mais de posições complexas. Aí você joga bispo B5, bispo por cavalo, e o xadrez muda totalmente. Não estou falando que jogando com isso você ganha, mas sim que atrapalha bastante a ideia do jogador das pretas. Tem muitos nomes, assim como, por exemplo, Radossin Manhattan, Ataque Torre, também tem outro nome. É questão mesmo de como o pessoal o conhece. A variante Moscou também. Mas para mim é a mesma ideia de Rossolimo, até porque quando ele joga cavalo C6 e D6 é exatamente a mesma posição. Eu particularmente, a maioria dos mestres, este tipo de posições com cheque em B5 ou com bispo B5, não importa, cheque o cavalo C6, é chamado de Rossolimo ou Moscou, vai depender. Bom, bispo D3, cavalo F6, torre 1. Aqui eu sei que se joga com C4. Tem algumas partidas bem interessantes com C4. Mas eu joguei A4. Que, bom, se estamos jogando isso para surpreender, não tem nada disso. Não tem nada eh, para surpreender. Eu joguei isso simplesmente para fazer algo diferente. B4. Na maioria das posições é preferível jogar bispo B7 tranquilamente. C3. E como eu falei, sempre a ideia é ocupar o centro. É simples como isso. É ocupar o centro, o que o branco quer. Bispo C2. E D4 pode ter problema com dama C7 depois e que fiquem a torre e o bispo. Perdão. Sim, a torre e a dama na mesma coluna dos dois bispos. Então, D3. Ok, e vamos para uma Rui Lopes. Ou seja, basicamente, este tipo de posições eu transponho para uma Rui Lopes. Esto. Bispo G5 primeiro. Não sei por que joguei bispo G5. Como assim? A5 e depois tocar o bispo. Que posição? Desculpa. Sim. A5 aqui nesta posição. Hum, sim, mesmo assim, nesse caso, eu acredito que ele pode jogar G6, bispo G7 e não vai ter problema, não. Eu entendi a ideia. Jogar peão por peão. Se, se é isso, não? A5 para peão por peão e ficar atacando o peão de B4. Ele pode jogar também E3, perdão, E6, eu acredito, para D5
e cavalo E4. Particularmente, a mim me parece muito mais tranquilo nessa posição, muito mais seguro, mais fácil de jogar se você faz D3. Vamos a 5 e joga esta posição tipo Ruy Lopes. A única diferença da Ruy Lopes normal é que eu gosto de tirar o bispo por fora, mas fora disso é exatamente uma Ruy Lopes. Ou algo parecido com o Ruy Lopes, pelo menos a posição do branco. O que eu queria mostrar aqui, vocês entendem que eu não tenho uma vantagem aqui, eu não estou conseguindo uma vantagem e eu não estou lutando por uma vantagem. Eu estou lutando para manter uma posição normal e, logicamente, tentar impor o meu xadrez. E eu acho que não, João Francisco, porque tem um bispo por F7, um cavalo G5 por aí. Eu estou quase certo disso, mas eu não estou lembrado. Eu acredito que era assim. Bom, aqui a ideia, logicamente, vai ser jogar D4 em algum momento. Não posso agora. H3. Bispo F4. E aqui é um momento interessante. Logicamente, eu estou tentando que ele jogue 5 para que fique com uma fraqueza. Ou seja, se ele joga, vamos aqui, E5, eu depois vou poder aproveitar as casas brancas, né? Bispo B3, cavalo C4. Esto mais ou menos seria a ideia entrando dentro da posição normal da Ruy Lopes. Eu sempre brinco com alguns dos meus alunos que como é a variante crocodilo? Obrigado, Marco. Essa variante, ou seja, o que significa? Você vai ficar em uma posição de espera. Ou seja, eu tento ficar em uma posição de espera sem piorar minhas peças e dando a oportunidade do que o meu adversário erre. Exatamente. Só de boca aberta e esperar que ele entre na boca. Então, essa é a ideia basicamente desta posição. É que ele jogou H6. Logicamente, eu estou de olho na possibilidade de jogar E5 porque estraga a estrutura de peões. Cavalo C4. Bispo F8. E é muito engraçado porque aqui a posição objetivamente está igualada, né? Bispo H2. O único problema do preto aí é que não tem muito espaço. É verdade, não tem muito espaço, mas também não tem uma ameaça concreta. Interessante que a partida tem poucos lances. Eu joguei cavalo D2, bispo C6 e cavalo E3. Como eu falei, o segredo é manter a posição. Bom, agora existe sim a possibilidade de jogar D4. Cavalo E5, F4. E esse plano não foi o melhor, na verdade. Isso ajudou bastante. Cavalo C4, existe a ameaça de F5, com média de cavalo em F5, e também meu cavalo está entrando na casa B6. Torre 8, bispo B3, uma jogada de ataque, meu bispo está aproveitando o diagonal, tomando em consideração que quando eu jogar F5, eu devo tomar em E6, né? Então, torre D8, cavalo B6. Agora sim estou chegando com F5 e me apoderando da casa D5. Cavalo D7. E agora, bispo por F7. E abandonou. Bom, parece bem simples. Igualmente aqui já não tinha muitos lances para fazer. Se cavalo é 5, D4.
Mas, como falei, não é o objetivo. O objetivo é mostrar nestas posições você pode jogar. Eu joguei, eu ganhei outra boa partida, mas na verdade eu consegui surpreender o meu adversário e ele não soube como reagir nesta posição. Agora eu quero mostrar o que acontece quando o teu adversário se prepara. Esta é a diferença e esto é o aprendizado que quero que vocês tomem desta posição e porque eu recomendo só para surpreender, só com uma linha secundária, como linhas complementares. Ou seja, eu vou jogar essa posição em um torneio, em 2 torneios e depois, logicamente, eu vou jogar uma linha principal porque é o que eu preciso. É o que eu preciso para crescer no xadrez. Bom, até agora foram partidas lindas, partidas interessantes, né? Não, o Neuri ganhou muito bem. Mas vamos ver o que acontece quando você se enfrenta ao jogador número 2 do mundo e joga uma posição secundária. Provavelmente ele teria ganho de mim em todas. Vamos a começar por aí. Mas neste tipo de posições é mais fácil ainda de se preparar. Só como comentário, esse dia foi um dos dias mais felizes, pelo menos do xadrez do Paraguai, porque a gente conseguiu ganhar esse match da França. Foi um momento histórico, bom. Mas esta partida, no geral, dá uma clara mostra de que você tem que escolher bem o que jogar. Foi assim, E4, C5, cavalo F3, T6, bispo B5. E eu ganhei uma partida muito bonita, depois mostrei. Ou seja, depois dessa, antes tinha mostrado. Joguei roque, joguei bispo D3, torre 1, B5. A diferença é que eu não joguei A4, eu joguei bispo F1 direto. B7 e G6. Eu recomendo, normalmente sim, jogar esse tipo de posições e jogar com G6. Porque incomoda do ponto de vista estratégico bem mais que se você jogar com E6. E6 permite transpor essas posições de Rui Lopes. Aqui não tem como. Então, eu joguei A4, mais ou menos a mesma situação. E C3. Estou tentando entrar dentro do meu Rui Lopes. Cavalo D2. E5. E o principal problema é que agora eu não tenho espaço, eu não vou poder jogar D4 e a posição fica bastante Já é uma coisa que eu jogo. incômoda, né? Bastante chata, já no lance 11. Então, H3, peão por peão, peão por peão. Vamos a simplificar para tentar não perder tão rápido. E agora o problema principal é que não posso jogar D4, não tenho a coluna. Não tenho um plano aqui para jogar. Ou seja, é só tentar defender, sofrer na posição, basicamente. D4, que eu fiz, mas eu fiz não porque eu queria fazer, senão porque tenho que fazer algum lance. E dama V6. Agora tenho que jogar. E aqui não posso jogar cavalo B3, não posso jogar B4, não... Sim. Sim. Cavalo H5. E está claro que a abertura foi
fracasso total. Cavalo H2, tentar cavalo G4, cavalo E3. Se eu consigo fazer isso até que fico bem. Torre A1. Isso é para tentar colocar o cavalo em E3 e D5, né? Só que ele chega um pouco antes do que eu. E, bom, aqui eu estou mostrando mais ou menos rápido, porque a partida é bem longa, mas a posição é triste para mim. Cravou, eu tenho que tirar a dama. E2. E bom, eu fiz o que podia. Eu aguentei aqui o mais que consegui até perder. De fato, aqui eu não lembro, mas tinha uma jogada que ainda conseguia certa defesa. O G5, logicamente. Evita cavalo E3. Come. Eu continuo sólido aqui atrás, mas só isso. Certo. E bom, a parte interessante é que por aqui, embora a minha posição, como eu falei, fosse triste, já que estávamos bem apurados no tempo, muito apurado mesmo, e pendurei. Eu pendurei, foi o momento que Cuba justamente tinha ganho a partida, já estávamos comemorando porque não importava já meu resultado. Ou seja, vem que eu defendi, mas a partida era... Ou seja, na partida toda aqui pendurei. Na partida foi todo para defender. Então, gente, eu passei rápido essa partida porque a abertura foi muito ruim, mas aí o intuito é demonstrar que quando você joga esse tipo de posições, você está ciente de que pode perder. Você pode perder a partida contra um jogador muito, ou seja, contra um jogador mais forte, porque você aspira como muito a uma posição onde você vai demonstrar seu xadrez. Só que é até aí, esse é o limite. Agora, se vocês querem ver o Rossolimo como tal, eu vou dar aqui uma ideia. Eu imagino que vocês viram, queriam ver alguma coisa da abertura como tal. Eu vou tentar mostrar algumas ideias interessantes do Rossolimo. E4, C5, cavalo F3, cavalo C6. O que eu recomendo jogar aqui? Bom, vamos imaginar, jogamos bom bispo B5. Existem duas possibilidades, jogar G6 e jogar E6. Na hora de jogar, estão aparecendo o chat. G6, existem como variante básica, bispo por C6, a mais jogada, mas também existe C3 e existe roque. Eu jogo todas. Por exemplo, dependendo do dia, para surpreender, muitas vezes jogo C3 e contra bispo G7, você joga D4 rápido. O que acontece? A maioria dos jogadores não se tocam da diferença entre um lance e outro. Quando eu estou falando entre um lance e outro, eu vou colocar o chat aqui. É este tipo de posições onde você tem que jogar primeiro cavalo F6. Aqui, nessa posição, você tem que jogar cavalo F6 primeiro. Por quê? Porque se você jogar bispo G7, como eu falei, D4,
E agora o branco ocupa o centro. De fato, eu já ganhei mais de uma vez esta posição. Jogaram dama B6, aqui cavalo C3, cavalo por D4 e cavalo D5. Toma, toma. Dama D8 e bispo F4 ameaçando. Opa, perdão, pensei que estava ameaçando bispo C7. E5 e dama C3. Muito interessante que a primeira vez que eu joguei eu joguei essa posição, fui procurar na base de dados e tem muitas partidas realmente que acabaram do mesmo jeito. Então, serve como uma referência. A segunda ideia, ou ideia secundária aqui que vocês podem achar interessante para surpreender, é quando seu adversário joga a lógica cavalo F6. Aqui contra cavalo F6, existe E5, cavalo D5 e D4. C por D4. E o normal, logicamente, seria ter evitado primeiro C por D4 porque tem dama 5. Mas existe esta jogada aqui, dama B3. E6 parece feia, né? Porque deixa todas as casas pretas fracas. Então, o normal seria cavalo C7, bispo C4, cavalo E6 e peão por peão. Aqui amenaça D5, cavalo A5, come, ou seja, captura, captura, e dama C7, que é o único lance realmente bom nessa posição, se não permite D5 e a posição do preto é bem incômoda, bem difícil. E aqui, neste momento sim, neste momento ele permite sim uma posição, uma estrutura de peões estável. De fato, uma das vantagens que tem esta posição, uma das bondades da posição é precisamente manter um tipo de posição bem, um tipo de estrutura de peões bem tranquilo. Aqui, por exemplo, o lance dama C3 e ameaça D5 é uma posição que dá para jogar, para surpreender o teu adversário e com certeza muitos jogadores, perdão, não conhecem essa posição. Eu já joguei algumas partidas com grandes mestres aí e eles não conheciam a possibilidade de jogar D4 e dama B3. Mas é uma subvariante dentro de outra subvariante. Voltando aqui. Outra vez por G7. Perdão. Neste tipo de posições. Bom, a variante principal, bispo por C6, pode tomar de peão B e de peão D. A captura de peão D, D3, bispo G7, H3, cavalo F6. Tem muitos jogadores que jogam E5 aqui. De nada, Deus. Contra E5, o lance é bispo E3. E aqui, dama E7. Eu acredito que B6 é melhor. Mas é muito engraçado porque eu já joguei esta posição. Dama D2 é o lance correto. E aqui eu não posso acreditar porque eu vi depois em uma partida meu adversário jogou H6 e eu não soube ganhar esta posição. Não sei se vocês conhecem a posição. Alguém já conhece essa posição? Realmente aqui a posição do branco é bem melhor para não dizer que está ganho. Alguém sabe o lance nesta posição?
Aqui na teoria, o lance é este, gente. Ups, não tem. Dama C3. Que ameaça ganhar o peão. O único lance B4, B6 e B4 eu ganho um peão. Simples assim. Engraçado que eu joguei uma posição assim e eu não soube ganhar. Mas tudo bem. Acontece. Voltando à posição da partida. Vamos voltar um pouco. Bom. Cavalo F6. E E5. Todo teoria. Dama D2. H6. Roque. E cavalo H2. Cavalo F8. A ideia desta posição é poder jogar F4, como vocês veem, F4, toma, e toma de torre. Também dá para tomar de bispo. Você pode escolher se toma de torre ou de bispo, mas esta vez é de torre. Cavalo 6. E bispo 6. Eu tive um trauma nessa posição, porque eu joguei há muito tempo essa posição e eu não consegui... eu não consegui ganhar contra um jogador que tinha muito menos rating do que eu. Mas, na verdade, depois deste lance aqui, a posição do branco é muito melhor. Contra bispo por G4, na partida que eu joguei torre por F7, torre por F7, dama por F7, e realmente eu não consegui ganhar. Eu fico na posição bem fechada e tal, não consegui ganhar. Mas depois, se você analisa, se você se detém para analisar a posição, essa posição é bem vantajosa para o branco, ou seja, esta posição, perdão, aqui. A ideia é jogar com um B4 em algum momento, enfraquecer o cavalo, né? A 3B4, enfraquecer o cavalo, aproveitando que ele não pode explorar o movimento das torres. Outra possibilidade é jogar cavalo A4 e B4. Então, cavalo G4, F5, cavalo por H6. Bom, F5 é praticamente entregar um peão, dama H4. A ideia, logicamente, é, quando jogam F5, jogar dama H4, cavalo por F5. E bom, agora está a ameaça de F6, ameaça de bispo G5. O preto tem que ter muito cuidado, ele preferiu sacrificar ou devolver parte do material. E torre por F5. E temos dois peões pela qualidade, ainda a dama não está bem em H4, o rei no centro, a posição é bem melhor para o branco. A partida continua com roque. Cavalo E4. Cavalo E4, temática, estou ameaçando o bispo G5, mas também estou liberando a diagonal para a dama. É importante sempre manter a possibilidade de jogar dama A5. Bispo D4, a ideia é abrir a coluna G, além de trocar, mas abrir a coluna G. Dama 5. Ameaça dama 7, ameaça dama 5. Jogaram essa. E agora simplesmente torre F7. Torre por G2. Rei F1. E o preto abandonou. Não tem como progredir. E eu estou ameaçando dama por C7. Dama C7, perdão. E também dama F5, dependendo da posição. Cavalo D6 também uma ameaça. Então, por que era importante? Porque eu acredito que é importante entender isto.
As variantes secundárias são variantes que não são variantes ruins, são variantes que você pode jogar uma ou outra vez, mas não garantem que você possa desenvolver seu xadrez. É por isso que eu sempre insisto que você deve jogar variantes principais. Torre F8 para evitar torre F7, perdão. Imagino que tem um cavalo de 6 ou algo assim, né? Ou seja, eu continuo com vantagem, mas certamente ele poderia ter feito algo melhor. Isso eu estou ciente, sim. Então, como eu estava dizendo, eu acredito que você tem que jogar coisas sempre que permitam você crescer no xadrez. E eu reconheço que parte do meu problema com a abertura, parte do meu problema no xadrez mesmo, talvez o maior problema, o que não tenha permitido que eu chegasse a um nível superior, foi precisamente esse, que joguei muitas variantes secundárias, ou seja, evitei as variantes principais por muito tempo na minha vida, e isso trouxe problemas. Só vou mostrar mais uma partida aqui. Então, petição do mestre Acosta. Bom, esta partida foi com um excelente jogador e amigo, o Everaldo Maxura, conhecido de todos. Eu gosto muito dele. E é muito interessante porque o Maxura é um jogador que ele insiste muito nas aberturas. Então, por exemplo, G6, capturou de peão B. A gente já tinha jogado no mês anterior essa posição. Eu tinha ganho a partida, mas não de uma forma convincente. A partida realmente foi meio suspeita, por chamar de alguma forma. Então, eu tive a possibilidade de preparar um pouco com o computador, ver algumas ordens de jogada, e facilitou um pouco. Embora esta partida tenha sido mais demorada que a anterior, se a forma de jogar foi muito mais convincente. A recomendação, do meu ponto de vista, mesmo que o preto fique com um par de bispos, você tem que jogar para ocupar o centro. A ideia aqui sempre é jogar C3 e D4. Ele joga E5. Eu já testei jogar B4 aqui, que é um lance interessante, mas não fiquei convencido 100% de jogar B4. Então, C3 e D4. Exatamente, a gente continua com a mesma ideia da partida anterior. Então, peão toma, cavalo por D4, e o problema, ou seja, principal do preto nesta posição é a estrutura de peões. O preto tem um bom par de bispos, mas a estrutura de peões, sobretudo o peão de C6 e D7, são peões fracos. Então, a ideia do branco tem que ser explorar precisamente esses peões. Além de que o branco, por ter um peão em E4, tem vantagem em espaço. Roque. Temos que continuar com o desenvolvimento das peças. Cavalo C3. E aqui, logicamente, torre B8 tenta evitar o desenvolvimento do bispo, né? Então, vamos a cuidar disso. Cavalo B3. E agora ameaça o bispo F4. Dama C7 tem como ideia evitar bispo F4. Bispo G5 para ganhar um tempo. Dama D2 e bispo F4. E mais ou menos essa é a ideia da posição. Aqui, cavalo D4, eu acredito que o ordenador estava dando uma pequena vantagem, mas eu não estou lembrado agora. Cavalo C8, esta posição já a gente tinha jogado. Torre C1, existe a ameaça de cavalo D5. Cavalo por E6, tem o quê? E B3. E a estrutura de peões do branco é superior. Torre B7, bispo E3, vamos defender o F2. Não sei se vocês conseguem ver porque o branco está melhor, mas neste caso
o preto vai ter que defender os peões em E6, D6 e C6. Ele não pode jogar, ou seja, sem enfraquecer. Ele jogou, mas ele não pode jogar sem enfraquecer. C5, D5 ou E5, porque os outros dois peões vão ficar compromissados. Então, você tem que ter muito cuidado. É o que aconteceu nesta partida. Dama 5. A dama em D2 sempre é um problema com pouca defesa, né? Então, temos que cuidar muito bem dela. Torre F7. Torre 2, vamos defender em F2. E dama G5. A única ideia que o preto pode ter nessa posição é procurar uma iniciativa, algum ataque na ala do rei. Mas, objetivamente, a posição do preto não tem um contra-jogo estável, não tem um contra-jogo que o branco tenha que se preocupar. Então, dama D2, a troca da dama, logicamente, vai me favorecer. E dama E5, eu tinha analisado, cogitado essa possibilidade. E agora, cavalo D1, um lance muito forte. Cavalo vai para E3, C4 ou B2, C4, ou também B2, D3, para forçar E5. F3, ameaça também cavalo F2, G4. E cavalo E3. Podem ver que de brancas eu não fiz nada especial. Eu não fiz um plano que você possa ficar todo empolgado. Nossa, que plano maravilhoso. Não, simplesmente manteve a posição. Porque é a ideia desta posição. Ou seja, você controla o centro e depois tenta jogar sobre as fraquezas do seu adversário. Então, cavalo C6, cavalo C4. E E5. E agora o cavalo de D4 fica extremadamente fraco. E o peão de C5 também. Come. Torre 1. E bom, a partida ainda demorou um pouco, mas eu consegui ganhar. Logicamente, a posição é vantajosa. Então, eu quero que vocês entendam, por exemplo, nesta posição, igual que nas outras, a ideia sempre é ocupar o centro. Muitas vezes acreditamos que o que importa é a ordem de jogada. Não. A ordem de jogada é secundária. O que importa realmente em cada uma das posições é poder conhecer a ideia geral. Neste caso, a ideia geral seria ocupar o centro para tentar ganhar espaço e, logicamente, isso vai trazer como consequência ganhar a partida. Então, não sei se tem alguma dúvida, se tem alguma pergunta.